Olá, gente bonita! Tudo bem por aí? Tá com um pouquinho de barulho aqui, mas vamos seguir o baile. Pessoal, hoje nós vamos falar qual é o custo de agradar todo mundo, que é abandonar você mesma, e até quando você vai fazer isso com você. E hoje nós temos muitas coisas legais aqui. Eu tenho uma surpresa. No final da live, fique comigo que você vai saber qual é a surpresa. E a gente também vai transmitir no YouTube. Então, vocês do YouTube já vai curtindo aí nossa live, tá? E a gente já vai começar para poder fazer a entrega aí no fluxo. Então, nós vamos falar sobre a síndrome da boazinha, que é um assunto recorrente que eu sempre trago por aqui, porque é uma dor que dá minha audiência, mas é mais comum do que a gente imagina, né? A gente vê pessoas boazinhas por aí, só que elas acham que não são boazinhas, né? Tem que ter um grau de trabalho emocional profundo para poder se reconhecer boazinha e perceber que oscila nesses dois lugares, entre ser boazinha e ser uma pessoa heroína, que desbrava tudo, que faz e acontece. São os dois extremos, né? Porque essa mulher, ela tá enorme, como eu já falei aqui, quem já me segue sabe disso, que a boazinha tá totalmente fora de lugar, ela é enorme, então ela tá salvando todo mundo. Ela é a heroína em ação. E aí quando ela começa a se tratar, ela reconhece que ela transita nesses dois extremos, porque ela dá, querendo receber, mas quando ela não recebe, ela fica com raiva, né? Mas ela não admite, mas a raiva aparece e ela vai para esse outro extremo de ser alguém que vai lá, faz, acontece, briga e resolve tudo. E aí ela não encontra esse ponto de equilíbrio quando ela não se trata. Mas quando ela começa a olhar, tá dando uma coisa muito ruim na minha história, não tá funcionando, eu tô vendo que eu tô ficando doente, eu tô ficando muito cansada, ou melhor, eu só ando cansada, mesmo que essa mulher durma, essa mulher já acorda cansada, sobrecarregada, porque ela tá tentando agradar todo mundo, e quem tenta agradar todo mundo também tá tentando salvar todo mundo. Agora eu já vou começar com a pergunta: por que que você precisa salvar as pessoas? Qual dor em você não quer ver que você precisa salvar todo mundo? Olha para isso e observa na sua história. E aí, quando você vai fazer algo muito significativo na sua vida, que você diz assim: chega, eu não vou ser mais uma pessoa boa, eu não vou mais dizer sim para todo mundo, eu vou começar a me escolher. Será mesmo que você vai fazer esse processo de se escolher? Será que é tão simples assim? Não é, porque a boazinha, ela é uma... vou contar aqui a origem que você vai entender. A boazinha, ela tava lá na casa dela e tinham muitos conflitos, tinham muitos problemas, e ela inconscientemente disse para si: eu não vou dar trabalho pro meu pai, eu não vou dar trabalho para minha mãe. Eu vou fazer de tudo para eu ser solução. Isso aí é muito inconsciente. A criança ela é muito leal quando ela chega no seu sistema familiar para ela ser solução. Então é uma estratégia de sobrevivência, e ela vai ali dentro daquele espaço fazendo de tudo para caber, para não dar trabalho para os pais, para ser a melhor aluna, para ter ótimas notas, para não incomodar. Tanto que tem às vezes as pessoas falam assim: nossa, nem parece que aqui tem criança, ou aqueles pais que dizem assim: a minha filha nunca me deu trabalho com nota, ela sempre foi excelente na escola. É a filha boazinha, é a filha que faz tudo para não dar trabalho, só que ela não percebe o quanto que ela tá pagando caríssimo essa conta, e essa conta só chega com um preço altíssimo na vida adulta, porque ela vai ver que ela tolhiu toda a identidade dela
para caber dentro das expectativas que se tinha naquela família, para ela ser solução e não dar trabalho. E ela nem sabe quem ela se perdeu de si tentando agradar todo mundo. E aí quando essa mulher precisa se posicionar, precisa colocar a voz no mundo, precisa sustentar um projeto, precisa sustentar uma travessia longa na vida que envolve muitas coisas. Por exemplo, eu decido que eu vou me tornar uma empresária e eu vou trabalhar em determinada área e eu vou começar a me desenvolver porque eu quero em X tempo ter tal reconhecimento e ter tal lucro dentro do meu negócio. É uma travessia longa, né? Você realizar esse sonho. Então, uma mulher que foi boazinha dentro desse contexto, ela vai enfrentar muitas dificuldades, porque ela vai precisar, que é a maior dificuldade que uma boazinha tem, né? Uma das, né? São várias, é você dizer não, saber se posicionar, né? Falar para as pessoas, olha, eu não quero assim, eu prefiro que seja dessa forma. Principalmente se essa mulher traçou um plano, ela sabe quais são os objetivos dela e as metas que ela vai atingir daquele tempo que ela estipulou para si, para poder se desenvolver dentro daquele sonho, né, que ela colocou no papel. Então ela vai precisar sustentar esses nãos, sustentar, tomar decisões. E uma pessoa boazinha, ela fica em cima do muro, tentando agradar todo mundo, e ela adia decisões importantes. Só que a gente precisa entender que quando eu dou um sim pro outro, eu tô dando nãos para mim mesma, eu tô me abandonando, eu tô deixando para depois os meus sonhos, eu tô deixando para depois aquilo que eu tô construindo. E se eu deixo para depois, é óbvio que eu tô adiando os meus planos, quem sabe até desisto, né? E eu nunca vou saber o que é atravessar para me tornar, por exemplo, uma empresária bem-sucedida, ou para me tornar uma pessoa bem-sucedida no meu segmento, ou para, sei lá, viajar ao mundo. Cada um sabe os sonhos que tem, né, consigo e quer sustentar. E aí você precisa saber falar não, saber se posicionar. E outra dor que é bem profunda nas boazinhas e que quando elas admitem, elas já ganharam aí uns 10 passos na caminhada. É quando essa mulher, ela começa a dizer para si mesma, eu estou justificando os meus fracassos porque eu estou na postura da vítima. E aí, quando ela percebe que ela está... Sejam muito bem-vindas, Rosângela, Isa, Camila. Vocês precisam sustentar essa identidade de quem precisa amadurecer nesse lugar de saída justificativa, porque uma pessoa boazinha, ela tem sempre uma justificativa para ficar se vingando ou ficar se vitimizando diante dos pais. Ela vai dizer assim, eu não tenho tal coisa porque aconteceu isso e aquilo na minha história. Eu não consigo abrir a minha boca porque aconteceu tal coisa lá atrás que me deixou muito envergonhada e hoje eu não consigo fazer isso. E eu não estou invalidando a sua dor, não estou invalidando o seu trauma, de jeito nenhum. Mas tem uma hora que você tem que olhar para a sua ferida, para a sua dor, para o trauma que está te paralisando e você tem que fazer uma escolha. Qual é a escolha? Pelo preço que me custa, eu decido atravessar. Pelo preço que me custa, eu não vou mais ficar justificando, eu não vou mais ficar colocando desculpa. Porque você está só alimentando a postura da vítima aí nesse lugar, entende? E aí, se você fica na vítima, você perde a clareza e a visão do cenário que está diante de você. E aí você cria uma barreira para si própria e não consegue atravessar essa barreira. Então, você tem que sair desse lugar da vítima. E quando você se perceber, porque não é de uma hora para outra que a gente muda a postura de vítima. É preciso você ter uma coragem interna muito profunda de admitir para você na hora que a vítima chegou, porque a vítima ela vem mascarada de muitas formas. E aí você vai olhar, eita, olha aqui a vítima, eu não estava percebendo, eu arrumando desculpa que não tinha tal coisa para fazer.
isso, mas sendo que eu tenho como fazer, não do jeito que eu idealizei. Eu idealizei justamente para eu ficar me vitimizando, né? E não fazer. Mas aí eu falo, não, acabou a idealização, eu vou fazer com o que eu tenho. Aí quando você admite que você vai fazer com o que você tem, sem idealizar, você atravessa e você vai rompendo com a vítima. Porque para você sair da vítima, o remédio é você assumir responsabilidade. É você dizer sim para a sua cura e você dizer: eu me responsabilizo por isso que eu estou sentindo, eu me responsabilizo em resolver tal situação, eu me responsabilizo por isso que aconteceu, eu vou pegar essa parcela do que me cabe e eu vou resolver. E o que é do outro, mas o que é meu eu vou tomar para mim e vou resolver. E aí você já consegue. Vou falar 3 pontos e a gente vai aprofundar. Eu falei da boazinha ter dificuldade de se posicionar, né? Essa dificuldade de dizer não, mas não só isso, porque quando a pessoa precisa se posicionar, ela precisa também ter uma coragem interna de parar de se abandonar. Porque a pessoa que não se posiciona, ela está se abandonando. Olha como é profunda essas camadas, né? E aí, quando eu começo a me posicionar, eu estou dizendo assim: acabou me abandonar, acabou eu falar sim para todo mundo quando eu estou cheia de demandas minhas e quando eu tenho uma dor que está gritando ali e eu preciso curar essa dor, eu preciso me abraçar. Gente, vai ter dias que você vai precisar fazer nada misturado com coisa nenhuma, mas você vai precisar se acolher. E se posicionar vai ser você se acolher, se abraçar, não se abandonar diante de uma dor. Porque nem todo dia você vai conseguir ter aquela força para fazer 100% tudo que você se planejou. Mas se você estiver ali para você e você começar a se acolher e você se dá aquilo que você precisa, você está se posicionando. E ao se posicionar, você para de se abandonar. No outro dia, você está outra pessoa e você vai lá e faz o movimento. Mas você própria não se abandonou. E é legal porque você vai com uma outra visão resolver as coisas no outro dia, sabe? Você já vai consciente, né, daquilo que está doendo, você já se acolheu, você sabe como é que aquilo tá dentro de você e você vai encarar o desafio respeitando o que você tá sentindo e o que você tá vivendo, porque a gente negar o que sente não é legal, mas também a gente não pode deixar o que a gente sente dominar de todo, mas vai ter aqueles dias que você vai precisar se acolher, vai ter esse dia. E aí você já conta com isso, porque uma pessoa boazinha, ela quer sair salvando todo mundo, resolvendo problemas de todo mundo, e ela tá lá com a dor dela gritando e ela não quer ver. Aí a segunda situação que eu falei, que é uma das sombras da boazinha, é que ela se acha vítima, né? E ela tem sentido, tem dores na história dela, claro, mas ela não pode deixar essa vítima tomar de conta da identidade dela a ponto de tudo que ela fazer for guiado por essa vítima, porque ela vai sempre encontrar desculpas e justificativas para não dar o próximo passo. E essa mulher também tem que começar a sustentar pequenas vitórias para si. Como essas pequenas vitórias? Ela tem que sustentar o processo dela de travessia todo dia, porque não tem cura a síndrome da boazinha, porque a boazinha, ela é uma dependente emocional, e a dependência emocional não tem cura, mas você vai começando a aprender a lidar com a dependência emocional, sabendo dizer não, enfrentar o medo, enfrentar o desânimo, e aí você vai sustentar essas conquistas suas, porque uma pessoa boazinha, ela não sabe valorizar as conquistas, né? Porque ela recebeu invalidação na história dela. E aí ela vai precisar ter essa força de comemorar e celebrar as suas conquistas, porque a boazinha era aquela pessoa que na hora que ela fazia, ela tirava uma nota boa, ou ela passava de ano, às vezes ela veio de um lar disfuncional, vai dizer assim, não fez mais do que sua obrigação.
Então ela não aprende a valorizar as conquistas e ela vai ter que aprender a sustentar essas conquistas e vibrar com isso para que ela vá atravessando. E dentro disso também, essa mulher vai precisar parar um tempo para olhar para as dores dela, porque outro ponto que eu quero trazer, que é o quarto ponto, é essa mulher renunciar de querer ficar salvando todo mundo. Porque uma pessoa que quer salvar todo mundo, ela tá contando o que pra gente, né? Ela tá contando pra gente que ela tem uma dor enorme, mas que ela prefere salvar os outros para ela não ver essa dor em si. Então, quando ela começa a olhar para o outro e deixar com o outro o que é do outro, e ela não vai mais salvar o outro, porque ela sabe que ela própria está precisando ser salva, ela própria precisa dela, ela vai ganhar um salto enorme, porque ela vai olhar os problemas das pessoas, vai dar um comichão no começo, né? Porque essa mulher vai querer voltar para esse lugar de ir lá salvar, porque você passou a vida inteira fazendo isso. Eu sou, vocês sabem aqui, né, que eu sou uma boazinha em recuperação, a gente tem que falar isso. Quem vender para vocês que existe boazinha aí, se livre da boazinha, se cure, é mentira, não existe a cura, né? Mas existe estratégias quando essa mulher começa a se curar, de fato, fazer o processo terapêutico e ela consegue se posicionar, estabelecer limites, dizer não e tal. Mas voltando, quando essa mulher para de querer salvar os outros e ela vê ele dar um comichão nela, ela querendo salvar, ela vai dizer assim, eu estou para mim, pro que deve e ela vai se sustentar ali. Eu não estou dizendo que a pessoa não pode ser boa, não pode fazer uma coisa pelas pessoas, mas não vai ser o tom da vida dela sair salvando todo mundo, enquanto ela está precisando desesperadamente de si própria, porque a dor dela tá lá gritando, mas ela nega, né? Porque a identidade da boazinha é toda formatada para o outro. Como ela é formatada para o outro, ela tem uma tendência de não se ver, ela tem a tendência de ver o outro mais do que a si própria. E ela também acha que ela tem que estar a todo momento ali fazendo tudo por todos e que nunca é o suficiente, sabe? Ela acha que tem que ser sempre melhor, sempre melhor. E aí as pessoas... Geralmente ela vai atrair pessoas abusivas, tóxicas, que adoram receber, porque ela adora dar, e aí vai ficar aquela dinâmica doentia, e essa mulher ali num lugar tentando salvar alguém que não quer ser salvo, né? Que é a pessoa que ela tá lá, que só quer receber dela, mas ela própria também está prejudicando o processo dela, porque ela precisa se salvar desse tipo de comportamento para que a vida dela de fato flua. E aí, quando essa mulher renuncia a salvar os outros, essa mulher vai começar um processo de se conhecer, porque ela não se conhece. Às vezes tem mulher com 40 anos nesse processo, 50, às vezes até 60, né, que não se olharam, e elas vão ver durante esse processo o quanto elas não se conhecem, e é dolorido a gente olhar para si e perceber que a gente passou a vida inteira carregando os pesos dos outros e vivendo. Boa tarde, tá fazendo sentido isso que a gente está conversando? A gente passou a vida inteira vivendo o peso dos outros, carregando o peso dos outros e vivendo a história das pessoas, de pai, de mãe, mas não vivendo a nossa própria vida. E aí, quando a gente chega nesse lugar, a gente consegue, de fato, ter chance de mudar. Porque a gente vai fazer um mergulho profundo, né? A gente vai se conhecer dentro disso. E quando a gente começa a se conhecer, a gente vai identificar o que a gente gosta, a gente vai ver o que a gente achava que gostava, a gente não gostava, a gente gostava daquilo para agradar o outro, a gente vai entender como que a gente se sente melhor nas situações, a gente vai respeitar os nossos limites. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer aqui, né, que às vezes as pessoas não validam isso em si. Eu gosto muito do silêncio, né, principalmente quando eu passei
momentos com muitas pessoas, eu me resguardo no silêncio para eu poder me organizar, me reconectar comigo e ter aquele tempo de conseguir entender e assimilar tudo o que aconteceu, né, no período que eu tive muito para fora, que eu tive com muitas pessoas. E isso é tão poderoso, mas eu demorei tanto tempo para entender isso, entender que eu tinha esse limite e que eu precisava desses tempos em silêncio para eu me reconectar comigo e conseguir, de fato, me entregar aquilo que eu precisava. Então, é muito poderoso quando a boazinha também sai desse lugar de salvar o outro, porque ela vai fazer um mergulho profundo em si e vai entender aquilo que é importante para ela, para que ela consiga se desenvolver dentro desse sonho que ela está construindo. Porque tudo que nós vamos fazer exige muito da gente. E se a gente tiver voltada para fora, a gente não consegue ter a força interna, o ânimo de levantar para fazer o que precisa ser feito. E a boazinha também precisa parar de negar a raiva, né? É o quinto ponto. A boazinha, ela nega muitas raivas dela. Por que ela nega as raivas? Ela não teve direito de expressar essa raiva. E aí, ela, quando expressa, ela vai para os extremos. Ela pode estragar coisas importantes da vida dela. Porque eu lembro que eu falei no começo da live, ela é enorme, ela tá fora de lugar. Porque quando a gente tá salvando os outros, qual o papel que a gente assume nas relações de mãe ou pai das pessoas, nas relações que a gente tá tentando salvar? E se você tá nesse lugar, então você tá enorme, você tá fora de lugar. E fora de lugar você não tem força. E aí essa mulher fica ali tentando fazer, né, coisas que não é dela. E isso ao longo do tempo vai dando uma raiva, principalmente se as pessoas não correspondem àquilo que a boazinha espera, né? Aí dá uma raiva. Então ela vai para os extremos. Ou ela é boa demais, ou ela fica raivosa demais. E quando ela chega nesse lugar da raiva, ela vai cobrar que as pessoas deem para ela aquilo que ela acha que tem que receber das pessoas. Então essa relação começa a entrar num desequilíbrio. Já tá desequilibrada, né? Porque a boazinha só dá, geralmente os outros recebem, já tá desequilibrada, porque ela é maior do que todo mundo. Mas a raiva dela por estar nesse lugar vai aparecer, vai aflorar. E se não aparecer, essas mulheres que são boazinhas, elas são fortes candidatas de doenças, né? Elas vão chegar ali na metade da vida, ali pode, algumas mais cedo, 30 anos, mas ali por 35 anos, né? Outras mais velhas, 50, vão chegar na metade da vida cheia de doença, porque essa raiva contida explodia para dentro, não foi trabalhada, não foi colocada para fora, e elas vão chegar doentes, às vezes com problema de feminino, né, ferido, com problema no útero, com problema de miomas, ou elas vão chegar com doenças autoimunes, porque ficavam suportando muita dor, muita raiva, né, nas relações e não colocavam, porque, não sei se você já escutou, mas fala-se muito, né, a menina bonita ou menina não pode ter raiva, não chora, não fica chateada. E aí essa criança que cresceu, agora é adulta, não expõe isso, entendeu? Tanto que você pode observar como você vai assim, às vezes sai com uma pessoa que é boazinha, né? Sua amiga, que tem mais do que a gente imagina. Aí pergunta assim, você quer comer tal coisa? Tanto faz, eu sou sem frescura, eu como tudo. E ela não come tudo, às vezes ela vai botar coisa lá na mesa que ela não gosta. Mas ela não pode externar a opinião dela, ela não pode se chatear. Ou melhor, ela não se chateia, ela não tem raiva, né? Oi, Fran. Ela não tem raiva, então ela vai engolindo tudo, ela vai engolindo a raiva dela, ela vai engolindo as emoções, ela vai engolindo os conflitos dela e ela vai se deixando para depois. E aí, nessas relações que ela vai estabelecendo, ela vai perdendo tanta força nesse lugar, porque além dela estar fora do lugar, coloca uma coisa no coração de vocês,
fora do lugar na vida familiar, fora do lugar na sua vida em si, né? Se eu tô fora do meu lugar no meu sistema familiar, eu vou estar fora do meu lugar na vida. E se eu tô fora do meu lugar enorme, tentando salvar todo mundo, eu não tenho força para viver. Eu não tenho força para viver os desafios. E aí, essa mulher precisa urgentemente se voltar para dentro e dizer para ela: pelo preço que me custa, eu vou me curar, pelo preço que me custa, eu vou parar de ser boazinha e vou começar a olhar para mim com respeito e vou aprender a dizer pequenos nãos nas relações que eu preciso dizer. Eu vou enfrentar conflitos que eu evitava enfrentar, eu vou me posicionar. E gente, não precisa sair brigando com todo mundo, não é isso. É você chegar e falar. Lembra que a boazinha tem a tendência de ser vítima, e ela vai se posicionar dizendo assim, com autorresponsabilidade: eu me senti triste quando você fez isso e isso comigo. Eu peço que você não faça mais isso, porque eu me entristeço quando isso acontece. O que ela tá fazendo? Ela tá assumindo responsabilidade pelos sentimentos dela e como que ela se sentiu diante daquela situação, e ela se posicionou. Ela não engoliu isso seco para depois transformar lá em doenças, né, psicossomáticas. E aí chegar ali na metade da vida, essa mulher esgualepada, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, esgualepada, porque ela não sabia dizer não, não sabia se posicionar, não sabia dizer de forma responsável como ela se sentia, e ela não permitia que o outro fizesse isso com ela, né? Então é importante essa mulher ir para esse lugar e começar a se ver, porque a boazinha, ela tem tendência a ver todo mundo, mas ela não se vê, e a gente acha que se ver é uma coisa boba, mas não é. Quem é minha aluna que sabe, né, o quanto que é importante se ver. Quando a gente se vê, a gente começa a perceber aonde dói, a gente começa a perceber qual o limite que eu não coloquei e o quanto esse limite que eu não coloquei está afetando a minha vida, está afetando os meus resultados, está afetando as minhas relações de forma negativa. E aí eu começo a dizer: não, ó, até aqui você vai comigo, daqui em diante você não vem. Entende? E aí, quando você tem um espaço protegido e seguro, que você se respeita, você tá dizendo pro outro como o outro vai te tratar, como o outro vai, de fato, né, te ver. Porque você se vê de forma que você se respeita. Você se vê de um lugar em que você respeita os seus próprios limites. Então, o outro vai começar a te tratar da forma como você se trata. Tá fazendo sentido aí, bonitas? O outro vai se ver da forma que você se vê e se trata. Então, vamos começar a fazer um mergulho profundo nesse olhar para si e renunciar essa boazinha demais aí na história de vocês. Foi uma estratégia de sobrevivência. Ótimo, Fran. Amei. A boazinha foi uma estratégia de sobrevivência que você teve que ter na infância, quando você estava num lar disfuncional, que você via muita briga, que você via muito conflito, e você disse para si mesmo, isso é de forma inconsciente que a criança fala: eu vou ser solução, eu não vou ser problema, eu não vou dar problema, eu vou ajudar. E aí você vai crescendo nesse lugar de sobrevivência, perdendo a voz, perdendo a capacidade de se posicionar, deixando de ser quem você é. E agora, adulta, você pode fazer isso por você. Você pode dizer: não, isso foi lá atrás na minha história, agora eu assumo responsabilidade e eu vou atravessar e vou viver outra história que naquele tempo não foi possível, mas que agora é. E eu vou, com honra, olhar para minha família, para as dores que fez parte da nossa história, porque você é a sua família, principalmente pai e mãe, que a gente tem pai e mãe internalizado dentro de nós. Mesmo às vezes que você não conviva
tá lá, você é 50% pai e 50% mãe, isso vai estar dentro de você, né? Fazer as pazes com isso para que você seja liberada para fazer um pouco diferente dos seus pais e ter uma outra história, né? E abrir um caminho de cura dentro da sua ancestralidade. E aí, como eu prometi, ó, o povo do YouTube já curte, compartilha, e aqui também, gente, já compartilha. E como eu prometi aqui para vocês, eu vou dar surpresa. No ano passado, eu fiz um e-book sobre 7 posturas para uma pessoa enfrentar a boazinha e, de fato, ir se curando, né? Lembrando que a boazinha não tem cura, mas você vai vivendo um mergulho profundo no seu processo, você tem uma liberação e você vai começando a ter estratégias para lidar com a boazinha e ela não vai mais te paralisar. E para te ajudar nisso, eu fiz um e-book. No ano passado eu fiz uma live sobre esse tema, porque é um tema, né, que é muito caro aqui. A minha audiência tem esse tema, né? Eu também, como já falei, sou uma boazinha em recuperação. E aí eu fiz esse e-book. Para essa live agora, eu repaginei o e-book, fiz uma edição atualizada, coloquei umas perguntas maravilhosas, assim, que destrava para você olhar com consciência para as dores da boazinha, porque para você enfrentar a vítima, que a boazinha tem a tendência de ser vítima, você vai precisar ter postura. E lá tem 7 posturas maravilhosas para vocês colocarem em prática na vida de vocês. E aí eu vou dar esse presente. Para você receber o presente, eu vou salvar a live aqui, você vai colocar nos comentários a palavra boazinha. E aí eu vou mandar para você esse presente, para que você, é gratuito, nem fica, é presente mesmo, tá? Para você ler o e-book, é uma linguagem super fluida, bem pé no chão, simples, com as perguntas ótimas, e ali tem umas práticas para vocês fazerem e já sentir a liberação e viver parando de agradar todo mundo, porque agradar todo mundo significa dizer não para você e se abandonar na sua própria vida. Chega de se abandonar, não é mesmo, bonitas? Então, beijos, mandem aí boazinha nos comentários que a gente vai mandar o e-book para vocês. Até mais!